pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez reunidos para começar nossa programação de junho. E hoje a gente vai falar de um segmento muito combalido, né? E que precisa, né, que a gente comente sobre, trazendo visões. E nós vamos receber o Gilson Souza, gestor de vasta experiência desse segmento, amigo da turma da galera da 1001, né? E que hoje está à frente aí, acho que há quase 5 anos, mas ele vai contar tudo pra gente, da M-Plan, tá bom? Ele já está aqui, boa noite para todo mundo. Aproveita agora, manda aviãozinho e convida todo mundo para cá, viu? Débora, Moura, Audrey, que coisa boa, todo mundo aqui, viu? Vou colocar o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom e eu já estava com saudades, porque a gente acostumou, né? Foi um mês inteirinho, terça e quinta. E vamos voltar, viu? E vamos voltar. Então, vamos lá. Gilson, vou colocar você, tá bom? Vou te chamar aí. Estamos conectando com o nosso convidado. Boa noite, Gilson. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Coisa boa. Muito bom estar aqui recebendo você e estar abrindo esse canal para dar voz para o nosso segmento rodoviário, né? É importante falar, o segmento rodoviário ele vem sofrendo uma crise ao longo dos anos e essa crise, essa pandemia agora veio ainda para piorar a nossa situação. Mas eu vejo como oportunidade esses encontros que você está fazendo. Muito obrigado, viu, Gilson? Esses encontros são para isso mesmo, para contribuir com todos, né? Com certeza. Ah lá, o Moura, a Verônica Moura falou, boa noite. Oi, Gilson, não falei que vinha? Que bacana. Então, vamos nós. Gilson, além de agradecer, eu queria que você, embora todo mundo lhe conheça, né, do segmento do rodoviário, da família 1001, útil, né? Eu queria que você se apresentasse aqui para todos, né? Falasse um pouquinho aí da sua jornada para a gente começar, tá bom? Perfeito. Na verdade, mais uma vez eu queria agradecer o convite, viu, Patrícia? Para a gente é uma honra participar desse encontro e principalmente falando um pouco sobre o rodoviário. É um assunto que me atrai já há alguns anos. Para contar um pouco dessa trajetória, eu costumo dizer o seguinte: eu estou como diretor comercial hoje da M-Plan, mas eu sou operacional de carreira, eu tenho o operacional na veia, eu gosto da operação, e depois de 22 anos da aviação, eu vim para o rodoviário em 2008. Depois de ter passado 22 anos na operação aérea, eu vim para o rodoviário, né? E foi um casamento perfeito, porque quem imaginava que a operação não é parecida, elas são semelhantes. Eu tive um diretor que na época falava comigo, a diferença é o seguinte: o avião tem a asa e o ônibus tem um pneu. E o ônibus tem um pneu, isso mesmo. E dessa forma, entendeu? Então a gente vem trabalhando, justamente trazendo as novidades da época, né? Eu fico muito satisfeito que na época nós participamos da primeira implantação do CCO no rodoviário, em 2007 para 2008, foi na última época, né, no Grupo Guanabara. Então, eu fico muito feliz. E essa expertise a gente vem passando para os mais novos, e agora o cabelo branco já vem aparecendo com mais frequência, e a gente vai a gente vem dando oportunidade aos mais novos, aí, a geração, para poder a gente repassar essa nossa experiência, né? Então, é importante. Hoje eu estou numa situação comercial, fui cliente durante muito tempo, né? Hoje, como fornecedor, esse aprendizado também foi muito bacana, porque eu procuro fazer diferente com nossos clientes de tudo que eu recebi de ruim dos meus fornecedores. Então, hoje a gente procura fazer um modelo de gestão diferente, um modelo mais próximo dos nossos clientes,
E o conhecer de operação facilita muito o nosso trabalho. Com certeza. Né? A gente precisa... Eu aprendi com o nosso amigo, meu professor, o Renato Monteiro, o Renatinho, né? E lá atrás, há 13 anos atrás, quando eu comecei, foi assim, que ele falou assim, querida, tudo muito lindo esse seu sistema, mas se você não entender de operação, não conecta, né? E assim que foi. Gilson, queria te falar, a situação realmente, como você comentou, do rodoviário está bastante delicada, né? Isso a gente sabe. Pensar também que a gente tem aqui a resposta mágica para dizer da previsão e como será a retomada, também é uma resposta difícil, né? É difícil de prever como será. E esse é um novo mundo, né? É um mundo de incertezas que a gente vive e a gente tem que aprender a lidar com eles, né? Daí eu queria perguntar para você o seguinte, como que você imagina, como que você vê o planejamento, né? Como que ele pode contribuir na retomada do segmento? Entendi. Na verdade, Patrícia, esse momento agora, para falar em retorno é muito complicado. É tudo muito delicado falar sobre isso agora. Na verdade, eu procuro, no meu entendimento, a gente vai ter que se reinventar. Cada empresa vai ter que fazer o seu dever de casa, já deve estar fazendo, né? Já deve estar fazendo, e reinventar. Eu costumo dizer também que, no passado, algumas empresas pensavam naquela operação só por hoje, né? Não existe mais aquela operação só por hoje. Quem não planejar não vai sobreviver. Então, o planejamento ele é fundamental. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Quem não tem planejamento na sua vida não sobrevive. Essa é a grande verdade. Então, as empresas vão ter que se reinventar e é um momento muito delicado para a gente falar sobre retorno. Eu observo, a todos os dias eu entro em contato com os nossos clientes, com empresas, parceiras, e tem empresa que está operando 20%, tem empresa que opera 10%, tem empresa que está totalmente parada. Que triste, então, assim, é muito triste ver o segmento da forma que está. E observar que você tem várias pessoas, a gente assiste as lives, os artistas falando que o segmento artístico, o entretenimento vai ser o último a voltar. Na verdade, a gente tem que repensar, cada setor é um setor, cada caso é um caso. Né? Com certeza. Quando a gente fala do transporte... quando a gente fala do transporte rodoviário, a gente pensa da seguinte forma. Quem trabalha em cidades próximas vai continuar usando o transporte rodoviário. Mas quem usa o transporte rodoviário vai passear, vai se deslocar, vai visitar um parente. Quando vai voltar a fazer isso? Então é muito delicado a gente falar sobre isso agora, sobre retorno, sobre qualquer tipo de situação que seja, mas por isso eu acho que é fundamental que as empresas entrem, retorne para o seu planejamento, para a sua operação, para o seu comercial, unam forças para poder a gente entender um planejamento, pensar em metas, traçar estratégias para um retorno. Ainda que seja de forma lenta, bem devagar, Sim. A gente precisa pensar isso de forma planejada. É verdade. Mas como a gente falou ainda há pouco, assim, hoje foi um dia de boas notícias, né? Porque o meu amigo lá da Paraibuna me mandou uma mensagem dizendo que está voltando para Minas, porque voltam a operar a partir de amanhã, a garagem já volta à movimentação. E a garagem do Caju, né? Da 1001, também lá nosso amigo Celso me ligou não, na verdade mandou mensagem pelo WhatsApp me dando uma notícia muito boa, falando que a partir de sábado a garagem do Maruí volta a operar, né? Por mais que seja só 20%, não importa, né? É uma notícia boa, né? Fico muito feliz, porque eu tenho um carinho muito grande pelaquela garagem. Eu fui gerente daquela garagem durante 2 anos e meio. E aí eu passei grande parte da minha vida. É uma experiência muito grande de adquirir naquela garagem ali. São 60 mil metros de garagem e um grande aprendizado na vida de qualquer um, aquela garagem do Caju. É verdade. Não, eu também. Eu me lembro do desafio da gente implantando GPS na frota toda da 1001. Eu virei várias noites ali. Teve um instalador que fez um problema e aí a gente teve que marcar, todo mundo comprar aquelas etiquetas Pimaco, né? E aí eu levei uma equipe de 5 instaladores para abrir todos os ônibus e eu saía marcando que já tinha, que não tinha. Eu tenho outras histórias daquela garagem.
Não, e naquela época a gente falava de uma operação, um grupo todo de 3.600 ônibus. Né? Eram Então, assim, 3.000, foram 3.600. E a gente conseguiu fazer isso em menos de 50 dias. Foi grande. Eu acho que é o seguinte, Patrícia. Fale. O momento, assim, a sinergia entre as áreas ela é muito importante. Nessas andanças, essas visitas que a gente faz do Brasil todo, as empresas que são clientes, ou a empresa que a gente vai prospectar, eu observo que ainda existe muita separação entre as áreas. Área comercial, área de manutenção, área de operação. Então, esse feudo, principalmente nesse momento de crise, ele vai ter que acabar. Essa sinergia vai ter que acontecer de qualquer forma, não tem outro jeito. As áreas vão ter que se falar, vão ter que se integrar e pensar junto, sair fora da caixinha. Eu tinha um chefe no passado recente que ele falava, cara, sai fora da caixinha, é hora de pensar fora da caixinha. Pode ser um jargão popular já, mas a gente que vive faz muito sentido, né? Eu gosto, assim, ele falava assim, cara, nós somos gerente de garagem. Como gerente de garagem, a gente tem que conhecer a nossa operação. Se a gente não conhecer a nossa operação e aproximar das áreas, a gente não vai a lugar nenhum. Então, esse é um grande momento. Com certeza, Gilson. E você falando disso, de sinergia entre as áreas, né? A gente pensa no seguinte, que as pessoas, elas estão presentes em todas as áreas, né? Esse processo da operação, você falou de conhecer bem, né? Sobre os processos, de pensar fora da caixinha. Eu acredito muito na sinergia também, né? Como você sabe, eu gosto de fazer esse trabalho de gestão de pessoas, né? E aí, queria que você estendesse um pouquinho mais sobre isso e falasse como que você acredita que a sinergia entre as áreas, ela pode acelerar um planejamento, por exemplo, né? Pode acelerar a empresa, o resultado da empresa, né? Perfeito. Antes de entrar nesse assunto, Patrícia, eu queria fazer até um parênteses. Eu assisti nas lives, como falei para você, as lives do canal Cidade em Fluxo são assim, maravilhosas. Tá? É um grande aprendizado. Mesmo com toda a experiência que a gente carrega ao longo desses anos, a gente está sempre aprendendo, né? Observando a live que você fez com o Roberto Santana, do grupo CSC. CSC, isso. Assim, poxa, que aprendizado, cara. Você ouvir do empresário como ele pensa sobre pessoas. Entendeu? Então, eu peguei um jargão dele que ele fala assim, nós estamos num momento de guerra. E a guerra para sobreviver. A gente tem que sobreviver a essa guerra. De que forma a gente não sabe, a gente tem que sobreviver a essa guerra. Eu peguei essa fala dele, e achei muito interessante a live que ele fez. Indico para as pessoas que não viram, as pessoas que estão assistindo, que assistem essa live com o Roberto. Tem outras bacanas também, com o Romano, com o Rodrigo Tortoriello também, maravilhosas. Mas em troca de experiência, como operacional, ouvir de um empresário, de um grupo grande, que eu ouvi nessa live que você fez, foi muito, muito, muito bacana. Entendeu? Acabou de chegar outro empresário, é meu cliente lá da Aviação Santa Lúcia, o Canavarro Gontija. Ele é meu cliente, é empresário. Ah, legal. Ele cita o Canavarro na live, eu lembro. Cita, ele falou sobre o Canavarro. Então, assim, ele fala de uma guerra. Que quando você está na guerra, você luta para sobreviver, né? E nós, na empresa de ônibus, a gente tem que lutar para sobreviver. Qual é o nosso principal foco nesse momento? Proteger o nosso caixa. Então, ele foi muito, muito feliz na colocação dele. Eu gostaria até de parabenizar a sacada que ele tem como empresário, mas no final ele fala uma coisa muito interessante. Nós temos que pensar nas pessoas também. Então, ouvir isso de um empresário é muito bacana, porque quem faz tudo acontecer são as pessoas. A empresa tem uma história, né? Mas quem faz acontecer são as pessoas. Então, assim, fiquei muito, 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 muito bacana a forma que ele fala. Falando de sinergia, Patrícia, eu vou falar o seguinte, você tem uma colocação, tem gente que pensa no CCO, eu visito muita empresa, que fala assim, eu tenho CCO, né? Mas esquece que é o modelo do CCO. Eu queria pedir desculpa às pessoas, eu não consigo acompanhar muito bem, porque eu sou, apesar de ser gestor de uma empresa de tecnologia, eu sou avesso à rede social. Então, a Patrícia me convenceu a criar um perfil da empresa para poder a gente fazer essa live, porque, na verdade, eu não tenho rede social, não sei mexer, então me desculpem aí, me desculpem qualquer
qualquer falha, porque é tudo uma novidade para mim. Não, tá? depois eu vou te encaminhar isso tudo para você falar diretamente com todos, tá bom? Fica tranquilo. Não, perfeito. Eu, assim, sintam-se abraçados, as pessoas que estão... Tem pessoas muita amigas gente que estão... boa aí chegando. A Débora, da Transoft, o Marcos Santana, o Tadeu. Na 1001 era Tadeu, lá na Cometa, né? Também está legal. aí. Tem vários amigos assim, legais aí. O Cláudio Morgado, lá da Rio Certo de Câmeras. Tem muita gente. Falar nos nomes, às vezes a gente se torna injusto com todo mundo, né? Não, eu não consigo acompanhar essas letrinhas que passam aqui, porque eu não estou acostumado com isso. Não, mas eu depois vejo grande aqui do lado, aí por isso que me facilita. Não, mas vamos lá, perfeito. vamos nós. Vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente começou o CCO, o conceito de CCO ele veio lá do aéreo na época, né? Eu te falei, em 2008, a gente implantou o CCO. E o conceito de CCO ele engloba muita coisa, né? Não é só a centralização dos serviços, né, da operação. Quando a gente fala de CCO, ele é um ativo da empresa. Ele passa a ser um ativo da empresa, ele é o coração da empresa. Ele precisa trabalhar como coração da empresa. Não adianta eu dizer que tem um CCO e não operar como modelo CCO. Então, muitas empresas que a gente conhece, elas sinalizam que eu já tenho CCO e tal, porque na verdade a gente quando lá fala, fora, né? Ninguém nem vai, ninguém se comunica. Não, não sei, o menino está lá cuidando do GPS. Não, e continua, na verdade, com seus feudos, né? Na verdade, cada região comanda a sua garagem e não se reporta ao CCO. Ou seja, isso o CCO ele só retroalimenta informações e a coisa não acontece. Quando eu falo da sinergia, eu falo o seguinte, várias pessoas que estão me ouvindo aqui vão dar risada agora, quem não tem esse problema na sua empresa, onde o operacional não fala com o comercial, que briga com a manutenção. Toda empresa tem isso, entendeu? Então, quando a gente faz uma proposta de sinergia, ainda mais nesse momento, tá, é que as áreas têm que se comunicar. É preciso que a área comercial sente com a operação, com a manutenção e tracem as estratégias. Na verdade, não adianta eu brigar por resultado dentro da minha pasta, ou seja ela operacional, seja ela comercial, ou seja ela manutenção, e no final o resultado vai ser da empresa. O resultado que vai para o bolso, o EBITDA que vai para o bolso do acionista é o que é importante. Então, nada melhor do que se unir, né? Unir forças nesse momento e falar, poxa, cara, eu tenho o melhor horário para fazer a manutenção, eu não consigo fazer manutenção, senta com a manutenção e fala, qual o melhor horário que você tem? Geralmente é o seguinte, a manutenção só trabalha no horário comercial. Gente, não existe mais. Não é o carro que acompanha a manutenção que acompanha o carro. Entendeu? Então fazer as pessoas entender isso é muito difícil. Entendeu? Aí você vai em algumas pastas comerciais, você vê o seguinte, não, eu abri 100 horários, mas ele abriu 100 horários por um sentido. Esquece que o carro tem que voltar para fazer o restante da malha. Aí a conta é da operação, mas o resultado comercial foi muito bom, mas a conta da operação com viagens vazias, ficou altíssima. Então, essa sinergia que eu falo, Patrícia, é as pessoas entenderem que tem que sentar e, olha só, eu preciso de 100 horários. Aí o operacional fala assim, cara, para eu te atender nesses 100 horários, eu vou ter que tirar aqui 50 viagens de deslocamento vazio. Compensa fazer isso? O aproveitamento não vai ser de 100%, o aproveitamento vai ser de 50%. Não faz isso comigo, vamos sentar, vamos já. Eu faço 70% com você. Não faz isso comigo, é bem assim que eles falam, não faz isso comigo, eu não posso. Não, e detalhe, eu tenho um cliente que todo dia ele tem 13 DDs parados à noite. Chega às 18 horas, sai 6 da manhã para frente, de 6 da manhã para frente. Okay. Aí ele para dois DDs durante o dia para fazer manutenção. Eu falei, gente, que isso, é um absurdo. Poxa, bota a revisão durante a noite, eu tenho 13 parados durante a noite. Já está parado, pois é. Então, assim, é isso que a gente fala de sinergia, para melhorar o resultado. Não adianta eu melhorar o meu resultado da manutenção, o meu resultado comercial, o meu resultado operacional, e eu esquecer do resultado que vai para o bolso do acionista. A empresa não vai para frente assim. Então, quando a gente fala de sinergia, de CCO, é dessa forma que a gente fala. O CCO tem que ser um ativo da empresa. Ele é o coração da empresa, não é que ele comande a empresa. Inclusive é o seguinte, eu dou a sugestão para as empresas, é o seguinte, dentro do CCO, o CCO não tem dono, na verdade, né? Você só tem que ter uma figura do operacional liderando, ele tem que ter uma figura do comercial e uma figura da manutenção. Aí sim a coisa funciona bem.
essa é a sinergia que a gente propõe. A gente propõe uma sinergia entre as áreas para que o CCO possa dar certo. Senão, não é CCO. Desculpe quem pensa o contrário, mas não é CCO. Eu venho de CCO desde a época do aéreo. Eu conheci esse conceito, trouxe o conceito, e algumas empresas ainda deturpam esse conceito de CCO. Eu entendo. Tem gente que pensa o seguinte, eu não preciso de CCO. Okay, eu não preciso, eu respeito. Mas, enfim, quando o conceito CCO ele é bem implantado, e eu implantei agora recentemente um em Goiânia, que vai se tornar um case de mercado. Mas, assim, no passado, eles não entendiam, eu não preciso de CCO, a quantidade de carros que eu tenho, eu não preciso de um CCO. E hoje eles querem se tornar referência e já falaram, Gilson, nós estamos preparando para se tornar o case da tua empresa. Eu falei, que bom, que ótimo. Na verdade, lá em 2008, quando a gente entrou aqui, falar para o empresário de ônibus que ele precisava ter um link na garagem, ele falava, meu filho, eu não preciso de link, eu preciso de motorista, ônibus, óleo diesel para rodar e mecânico. Eu não preciso de link. Que hoje, negócio é esse? Para que eu quero internet aqui? Hoje o desafio, a garagem, a empresa de ônibus que não tem um bom link, porque ele tem que ter o validador, ele tem que descarregar, ele tem que ter um bom servidor, um bom contato, enfim. A coisa vem mudando, a outra fala do Roberto também, que a coisa vem mudando. Antigamente levava 80 anos para mudar, para chegar à novidade. Hoje, cada dia tem uma novidade. Você tem hoje a rede social, a coisa funciona de uma forma assim, instantânea. Sim. Então você tem que ter um bom link, você tem que ter boas ferramentas de apoio, entendeu? Porque, volto a dizer, ferramenta, sistema, ela faz o apoio à operação, ao comercial. Mas quem faz acontecer são as pessoas. Quem pensa são as pessoas. Perfeito. Muito legal, Gilson. Muito mesmo. E outra coisa, Patrícia, eu queria colocar uma situação bem interessante. Na verdade, quando a gente fala de sinergia, eu escutei também de um gestor, no passado recente, ele falava assim para mim, cara, todo operacional tem uma veia comercial. Então eu já vejo eu já vejo grandes empresas fazendo isso, tá? O próprio gestor operacional é o gestor comercial e abaixo dele são os coordenadores e a coisa vem dando certo. Então, assim, cada empresa tem o seu modelo, mas eu observo que grandes empresas, grandes grupos fizeram isso e a coisa aconteceu de forma bem bacana. Que bacana. Porque aí ele se conecta com o cliente, né? Ele não fica só tanto processual, né? Na verdade é o seguinte, a gente até fazia uma brincadeira na época, falou assim, hoje eu estou comercial, hoje eu estou operacional, a pasta é minha. Então hoje eu atendo o meu coordenador operacional, atendo o meu coordenador comercial. E os dois têm que se entender, porque o chefe sou eu. Então, assim, a sinergia passa a funcionar bacana, entendeu? Isso mesmo. Eu lembro do Cássio falando isso, quando eu às vezes ia lá na garagem com ele e ele falava assim, hoje eu estou comercial. Você veio tratar comigo, então hoje eu vou conversar com você. Ele mesmo falava isso. Era muito divertido. Eu acho que o isolamento, toda a pandemia, fez com que a gente avançasse quase 10 anos, né? Só nesse períodozinho, principalmente nessa corrida da digitalização, eu acho que todo mundo trouxe para dentro de casa e repensar. E aí, Gil, falando de planejamento ainda, né? Falando do planejamento para esse novo normal, como você disse, como que vai ser as pessoas para viajarem, para visitar um parente, ou seja o que for, seja para turismo, né? Ou para trabalho, porque muitas pessoas, assim como eu, trabalham viajando, né? Pelo menos trabalhava até a pandemia, trabalhava viajando. Eu queria que você contribuísse para nós com o seguinte, como é que você acredita que o uso das tecnologias podem ajudar nesse momento, nesse planejamento estratégico? Né? Porque a gente fala, tem um plano tático que a gente faz no dia a dia da operação, dos horários que eu vou fazer e contrabalançar do custo, quanto que eu vou deslocar os carros, quantas viagens vazias eu vou ter que fazer para poder atender essa malha traçada, né? Mas assim, a gente tem um plano estratégico, né? Eu quero chegar aqui, é o meu resultado operacional. Como é que as tecnologias podem ajudar nisso? Patrícia, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, outro jargão de um diretor que eu tive, esse recado dá para alguns gestores, e
o que eu vou falar, alguns vão dar risada de novo, porque vão se colocar no lugar, porque já ouviram isso também. Vão lembrar dessa fala, que essa fala não foi dita só para mim, foi dita para outras pessoas também, dentro de uma sala de reuniões. Né? Já praticou o TBC hoje? Ah, eu adoro. Aí as pessoas perguntam, poxa, Gilson, o que é o TBC? Meu amigo, conhece a operação, tira a bunda da cadeira e vai conhecer a operação, vai para a garagem, vai para o pátio, vai contar carro, vai ver as pessoas. Conheça o problema da garagem, das pessoas. Então é o seguinte, Patrícia, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia ela sempre vai ser uma ferramenta de apoio. Tá? Então, nesse momento de crise, mais do que nunca, chegou o momento da gente arregaçar as mangas e conhecer a nossa operação. Né? Na verdade, quando a gente fala de pessoas, a gente faz tudo um preparo, faz tudo um planejamento estratégico. É muito bacana falar em planejamento estratégico e falar em... O mercado está rico de palavras bonitas, de projetos, de sistemas, enfim. O americanizado de sempre. Mas eu, como eu gosto de falar muito do chão de fábrica, né? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro de casa, olhar as pessoas, todo um processo feito. A gente tem que tá se perdendo o valor de você olhar nos olhos do motorista e saber se ele está bem ou se está mal, entendeu? Você conhecer o problema da tua operação, você andar dentro da garagem, alguns gestores sequer conhecem o seu grupo de funcionários, motoristas dentro de uma garagem. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito disso. Então, quando a gente fala de operação, a gente acaba falando mais de operação do que de sistema, porque, na verdade, eu costumava fazer o seguinte, agora então, estou sentindo falta disso. A gente chegava na parte da manhã, tomava um dedinho de café e ia caminhar na garagem. Falar de uma garagem de 60 mil metros quadrados, assim, fazia, é rápido de fazer. Você ia em pontos estratégicos da garagem, você ia no lavador, você ia no abastecimento, você ia na manutenção, na preventiva, você ia na corretiva, você ia na linha de produção. Você começava a andar e falar com as pessoas. E o próprio motorista, você sabe quando ele está mal, não está bem para aquela viagem. Isso está sendo perdido. Então a gente esquece que toda a cadeia de valor ali que você criou, dentro de um planejamento estratégico, você criou uma malha, você criou um planejamento, você criou toda uma operação, no final, quem vai, a ponta do iceberg lá é o motorista que vai atender o seu cliente, que é o produto. O objetivo das empresas é atender bem o cliente e oferecer um bom serviço. Então, se a gente não cuidar das pessoas dentro da nossa cadeia de valor, seja ela da operação, seja ela da limpeza, seja ela dentro da sua equipe, esse produto final que vai chegar para o cliente não vai ser tão bacana. Então, assim, eu queria falar sobre isso porque, assim, eu gosto muito da gestão, assim como você, eu gosto da gestão de pessoas. Sim. Então, a gente fala sobre isso. Agora, falando sobre o sistema, Patrícia, na verdade, a ferramenta de apoio hoje, ela oferece para você a possibilidade de criar cenários. Tá? Uhum. Como eu vou criar um cenário? Né, sem saber o que vai acontecer. Ontem eu recebi um vídeo da Marco Polo, o principal carroçadora, né? Carroçador de ônibus do Brasil. Então, já preparando o ônibus pós-pandemia, com menos assentos, com assentos com distanciamento. Então, assim, isso me preocupa muito, sabe? Porque, na verdade, está certo, eles estão defendendo a parte deles lá no quesito de atender ao órgão, enfim, a necessidade... Se me permite, só um parêntese, eles e a Irizar já estão fabricando aquelas proteções para o motorista também, sabe? Aquela proteção para evitar o contato mais próximo com o motorista, naqueles carros menos... os carros menos fechados, né? A Irizar e a Marco Polo estão fabricando e estão vendendo isso, né? Já de fábrica para se adaptar nos modelos que já estão na garagem também, né? Então, enquanto nós, do planejamento, como é que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a realidade? Você tem um ônibus de 46 lugares, você tem um DD, lá tem DD de 60 lugares. Como é que você vai ofertar isso? Como é que você vai criar uma malha, criar uma grade sobre com isso? Entendeu? Então é o seguinte, o sistema ele vem para te ajudar a criar os cenários, a você fazer diversas possibilidades de um cenário. Nós podemos pensar daqui para frente aqui. Vamos tentar pensar no final do ano, e pensando no final do ano o que a gente vai querer operar, o que vai ser possível operar, de que forma. Então isso, mesmo você não tendo a frota,
você consegue fazer um planejamento. Mesmo que você não tendo o quantitativo de motorista, você consegue fazer isso no planejamento. Então, as ferramentas, elas vieram para isso, vieram para dar apoio à operação. Legal. Hoje você tem agregado ao sistema de planejamento, você tem a telemetria, você tem uma série de sistemas que podem agregar valor à operação. Então, hoje, a questão do sistema, ela vem para poder apoiar, porque, na verdade, assim, as pessoas costumavam dizer o seguinte: olha, Gilson, eu não tenho tempo para fazer cenário, não tenho tempo para fazer planejamento, a minha operação. E agora? E o tempo? Será que não tem tempo agora de fazer? Agora tem tempo, né, Gilson? Será que esse tempo não chegou? Não é hora de parar para pensar um pouco em planejar? Eu costumo dizer também a questão, outra historinha bem bacana que eu conto para a minha vida, tá? É a história dos três porquinhos. Né? Os três porquinhos, eles não se preparam, os três irmãos, né? É uma história de criança, mas a gente fala muito sobre isso. Porque, na verdade, você coloca o seguinte: aquele irmão que preparou aquela casa, ele esperava que ia ter a tempestade? Ele não esperava que ia ter a tempestade, mas ele se preparou. Ele se preparou porque algo podia acontecer. Eu vejo empresas, clientes nossos, que mesmo parados, eles estão com ainda fôlego para suportar essa crise. Porque ao longo dos anos, eles vieram se preparando. Sistemicamente, enfim, através de processos bem construídos, eles foram se preparando. Então, na verdade, quando a gente fala em sistema agora, a gente fala o seguinte: ainda há tempo. Só vai sobreviver quem estiver bem organizado. Infelizmente, é triste falar sobre isso, mas muitas empresas vão fechar. Mas é a verdade, entendeu? né? Então, a MTU fez esse estudo e falou, né, que na estimativa do estudo dela, é uma análise dos números, né? Que quase 50% das empresas não vão resistir a esse momento, né? Logo assim que começou o isolamento, eles falavam que o rodoviário não suportaria 90 dias. E nós já estamos chegando nos 90 dias, né? O que alenta é que a passos, assim, vamos falar assim, de bebê, e já teve até um filme assim, a passos de bebê as coisas estão voltando, como foi a notícia, né, da Paraibuna, a notícia que eu recebi hoje da 1001 também, né? Então, assim... eu acho que, assim, aos poucos as empresas vão voltar, tá? É uma realidade. O outro grande problema, a gente não gosta de entrar nessa vertente de política, mas a gente vive um grande problema, um grande momento ruim na política também. E você tendo esse momento ruim na política, você impacta todos os segmentos também. Verdade, então, a gente assim, tem que se ajudar enquanto parceiros, fornecedores, empresas. Acho que o momento é esse, entendeu? Assim, assim, de forma alguma, falar sobre o sistema para mim é muito tranquilo. A gente vive isso todos os dias, né? A questão de planejamento eu tenho colocado à disposição das empresas para poder apoiar no que for preciso, a questão de planejamento estratégico, de montar cenários junto. Para você ter uma ideia, em meio à nossa pandemia, tem uma empresa que está me pedindo para fazer uma POC. Você imagina, fazer uma POC em plena pandemia. Você fala assim: pô, esse cara é louco, porque ele está pedindo uma POC ele tá certíssimo. de um sistema dentro da pandemia. Não, na verdade, o pensamento dele é o seguinte: eu tenho que me preparar pós-pandemia. Se eu não estiver preparado e organizado para pós-pandemia, eu não vou conseguir sobreviver. E olha que coisa boa. Eu também ontem recebi uma ligação de um cliente que a gente já vinha conversando um tempão e por conta da pandemia parou. Ele ontem ligou para mim e falou assim: Patrícia, eu não posso continuar parado, sabe? Porque aí é que eu vou morrer mesmo. E aí voltamos a falar dos projetos e ele quer também colocar um POC. Ele quer começar, porque ele fala: se eu não preparar agora, deixar para preparar quando voltar, eu já estou quebrado. Então, eu tenho que estar preparado agora. E eu costumo dizer, né, que sair da inércia é um esforço tremendo, né, Gilson? Mas se eu saio nesse momento, como você bem colocou antes, que ninguém tinha tempo, não tinha condições, eu não tenho tempo para pensar nessas coisas, eu não tenho tempo para adiantar. Bom, agora tem tempo. Agora você tem tempo. E aí você sai da inércia e quando a coisa voltar, um empurrãozinho de nada, você ganha velocidade e já está à frente dos demais. Né? Não, e na verdade é o seguinte: quando tem empresas que falam assim: pô, mas eu não preciso de um sistema, de uma ferramenta de apoio para fazer a minha otimização.
Na verdade, quando a gente fala em processo de otimização, processo de planejamento, a gente não fala só, a gente sabe que toda empresa tem expertise. Eu volto a dizer, sistema é ferramenta de apoio. Quem pensa são as pessoas, a operação. As pessoas que estão dentro do processo é que vão imputar ao sistema a melhor forma de operar. Na verdade, o sistema faz o seguinte, eu vou te dar hipótese, vou te trabalhar com cenários. Então, o sistema facilita, te dá velocidade nesse processo. Quando a gente fala de otimização, a gente não fala de otimização só de sistema, não. A otimização está no dia a dia, a otimização de processo também. Na verdade, quando você otimiza... Eu volto um pouco atrás do nosso assunto sobre conhecer o nosso processo, conhecer a nossa operação. Na verdade, quando você faz o desenho da operação, a cada minuto que você tira dentro daquele processo, desde que o ônibus chega dentro da garagem até o momento que ele está pronto para sair, a cada minuto que você tira, é uma otimização. Então, não só o sistema faz a otimização, o processo também. O processo associado ao sistema é que dá o resultado positivo. Na verdade, eu tenho um cliente em Goiânia, e quando nós chegamos lá, ele falou assim, a gente faz as perguntas básicas, né? Perguntas de operação, perguntas que a gente costuma fazer dentro da operação. E eu perguntei ele assim, quanto tempo leva para você liberar um carro aqui? Aí eu não entendi. Como assim? Liberar um carro é rápido. Só o motorista... Não. Eu quero entender a cadeia do processo. Desde a hora que ele chega de viagem, ele chega sujo, até a hora que você fala assim, ele está pronto para uma próxima viagem. Júlio, isso aqui é uma faixa de 4 horas. Eu falei, cara, você está jogando dinheiro fora. Não adianta, assim, eu vou te dizer o seguinte, o sistema vai reduzir para você, no mínimo, 15% da tua frota. Porque só através do processo a gente vai te mostrar que você consegue otimizar. Olha que bacana. Então, na verdade, quando a gente fala de sistema, e eu vendo sistema, não estou falando contra o sistema. Eu conheço e trabalho com a ferramenta há mais de 10 anos. Então, assim, na verdade, se o processo não mudar, você pode contratar o sistema que for, que não vai funcionar. Então, a otimização, ela vem junto com o processo. Então, se você não tiver as pessoas engajadas no processo, tem empresa que você implanta um sistema e ela passa anos e fala assim, o sistema não presta. Na verdade, não é o sistema que não presta. Vamos ser realistas. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos, né? Então, na verdade, eu já passei por várias situações nesse sentido. E, assim, com muita tranquilidade que a gente fala sobre isso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo já passaram também, conhecem muito bem sobre isso. Com certeza. E a gente fala com bastante tranquilidade. Eu posso até citar, Patrícia, até tem alguns cases, não vou aqui citar nomes até para não ser não, fica tranquilo. Injusto. Não ser injusto com as pessoas. Mas conta um caso para nós, conta. Cada cliente é tão especial para a gente, cada empresa que eu passei também é tão especial, as pessoas para mim são especiais. Eu digo mesmo. Então, eu tenho muito carinho por todos que eu passei, todos que são clientes também. Nessa nova fase da minha carreira. Né? Eu não acostumei com essa coisa de comercial ainda, esse negócio de vender não é comigo, eu sou operacional, mas... Eu te entendo. Já me disseram, como já me disseram que todo operacional é um comercial, então eu aceitei. Os cabelos estão ficando um pouco mais brancos, mas a gente vai seguindo nessa trajetória. Falando de um case, Patrícia, lá em meados de 2014, mais ou menos, a gente fez um trabalho muito bacana e a gente começou a implantar, fazer cadastro e tal. Nessa época eu era gerente de planejamento de uma empresa e a gente começou a fazer um projeto e o CEO dessa empresa, a gente estava almoçando eu, o meu gerente, o outro colega também do CCO, e esse CEO chegou na mesa, pegou um papel, um guardanapo e escreveu assim, 150. Aí colocou na nossa mesa. Eita. Aí ele saiu rindo. Um papel de guardanapo. Num papel de guardanapo ele escreveu lá 150 e ficou rindo. Aí eu ainda perguntei, mas o que é 150? É a quantidade de caixa que eu quero tirar até o final do ano. Aceita o desafio? Eu falei, mas como eu vou aceitar um desafio? A gente está fazendo cadastro do sistema ainda. Eu estou conhecendo. A gente está conhecendo a operação. Topa ou não topa? Então, nós estávamos em 3, né? Dividimos os olhares na mesa, um com os outros, e entendemos ali, falei assim, cara, vamos topar,
E tem outro jargão, de um grande professor, eu gostaria que ele estivesse muito assistindo, que foi o Jeremias, um professor, assim, quando eu vim do aéreo, ele não conhecia nada de sistema e eu não conhecia nada de rodoviário, lá em 2008. Então ele falou para mim, garoto, me ensina o sistema que eu te ensino o rodoviário. Então foi um grande professor, Jeremias, um grande abraço. O Jeremias falava o seguinte, garoto, se não der certo, dá errado. Né? Nossa, parece Renato falando. Renato fez a mesma coisa comigo. Se não der certo, dá errado. Vamos arriscar. E aí, o Renato fala até um francês, que eu não vou repetir aqui, quando ele diz isso. Se não der certo, minha querida, né? Vai dar errado, então, assim, para ficar mais simpático. A gente olhou um para o outro assim, você imagina, você tirar 150 carros de uma... Gente, é loucura, vamos tentar. E corremos com o cadastro naquela época fizemos até um desafio entre empresas do grupo, né? Éramos três grandes empresas dentro do grupo, e cada um partiu com o mesmo desafio até o final do ano, até dezembro. De forma que nessa época, essa empresa tinha 1.352 ônibus, né? E fizemos todo o trabalho, o processo, não foi só o sistema. O sistema foi uma ferramenta valiosa de apoio, mas o processo foi fundamental. O processo permitiu extrair o melhor da ferramenta, né? Nós começamos a entender que operávamos de forma errada. Por exemplo, tínhamos um número de carros que ele operava só em determinada linha e outro operava em determinada linha grande também. Rio-São Paulo, a outra Rio-Campos. Por que não cruzar esse campus passando pelo Rio de Janeiro e para São Paulo? Dessa leva nós ganhamos 5 DDs. E assim foi. Aí fomos no urbano, porque o urbano não pode atender na época de temporada. Isso foi tão bacana. E a gente virando noite fazendo isso, e foi tão prazeroso fazer, que no final do ano, desse mesmo ano de 2014, 14 ou 15, se eu não me engano, aquele papelzinho que estava guardado na minha gaveta foi entregue ao CEO dizendo, pode tirar os carros. Então aquela empresa que tinha 1.352 ônibus, naquela ocasião, em dezembro, em plena temporada, mas aí o próprio CEO se assustou e falou assim, poxa, mas agora, né? Você está confiante que eu posso tirar os 150 carros? Eu falei, pode tirar. Olha, eu vou cancelar o seguro dos ônibus, hein? Se cancelando o seguro, você não vai poder rodar, eu vou tirar. Mas pode tirar. Na época, assim, foi um grande desafio. Eu agradeço muito a parceria daquela época, das pessoas que participaram comigo daquele processo. E assim, e tiramos os carros. Os carros foram parqueados numa garagem grande, né? E os 150 carros. A empresa naquela época tinha uma idade média de 8 anos de frota. Essa mesma empresa, ela ao longo do processo, aí nós tiramos 150 carros. Essa empresa, ela alugava, como toda empresa grande, na época de temporada, final de ano, ela aluga carros terceiros para poder operar os horários extras. Nesse ano, nós não alugamos nenhum carro. Porque você tinha a frota, seja, né, de reserva? A frota, aquela frota de otimização, ela foi até o final da temporada sem a empresa ter nenhum custo de aluguel de terceiros. Nossa. Então, assim, isso foi um case muito bacana. Essa mesma empresa hoje, ela opera com, se eu não me engano, com 2,8 de idade média, 2,8 de idade média, uma faixa de 750 ônibus. Você fala assim, pô, de 1.352 para 750 ônibus, aí você fala assim, cara, que bacana. Isso muito me orgulha, porque eu não estou mais lá, mas eu participei desse processo. Então, isso foi muito bacana. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, sobre esse case que a gente construiu. E volto a dizer, a gente não construiu o case através do sistema, mas foi através de processo e de pessoas. Perfeito. Nossa, você sabe que eu adoro essa parte, né? Adorei você compartilhar o case. Agora, a gente está indo para o último bloco e a gente tem assunto, hein, Gilson? Dá para muitas lives, hein? Dá para muitas lives. Vamos fazer muita coisa juntos ainda, viu? Vamos escrever para esse povo, vamos criar um webinar, não sei. Mas vamos fazer muita coisa junto, hein? Como eu estou ficando velho, a gente não consegue ver as pessoas falando assim, poxa. Mas deixa eu te perguntar, meu querido, eu acho que é importante te deixar aqui, como último bloco, uma contribuição por toda a tua vasta experiência nesse segmento, né? Eu me lembro de tantos nomes, estar em contato contigo, com Marcos Almeida,
o Onis, que hoje apresentou o Vitor, todos eles. Eu fiquei lembrando da Mitico, né, na época, lá em São Paulo. Nossa, a gente dando a volta da Vitória, né? Depois do almoço, a gente saía do refeitório e ia dar a volta da Vitória na garagem, porque a garagem era gigante. Para ficar em forma. A gente sempre fazia isso, né? Ou quando tinha que tomar uma decisão mais difícil, saía eu, Marcos Almeida e ela, a gente ia para frente da garagem, no portão de frente para G1, né? Sim. E aí a gente ficava ali fora conversando. E agora? O que a gente vai fazer? E era sempre com relação aos processos, né? Mas eu queria aproveitar de ti, aproveitar todo esse know-how, toda essa experiência e você trazer para a gente algumas visões do que você acha, no que você acredita. Tem se falado muito, você falou, os artistas disseram que só vai se retomar, vai ser o último a retomar, e aí você mencionou sobre o turismo. Como é que você acha que o turismo pode acelerar esse processo de retomada da operação do rodoviário? Você acha que é através do turismo em si ou a operação do turismo? Como é que você imagina? Olha, Patrícia, muito boa a sua pergunta, no sentido que o turismo, o tratamento, ele bem aproveitado, ele pode surtir um efeito muito positivo, tá? Ainda mais nesse momento de crise, onde você vai ter que tirar, no velho ditado popular, leite de pedra. Então, o carro está parado, eu preciso prospectar de alguma forma que possa fazer receita com esse carro. Então, na verdade, eu vejo que o fretamento e o turismo podem agregar bastante valor nessa retomada, principalmente porque hoje a grande sacada é você trabalhar a mobilidade urbana, tirar carro da rua, né? Então, eu tenho uma experiência bacana com o fretamento também. Não vou lembrar o ano agora, mas um condomínio grande na Barra da Tijuca, que tem cerca de, se eu não me engano, 10 mil moradores, né? E naquela época nós tínhamos um contrato lá de 32 ônibus, né, de fretamento. E esse fretamento ele alimentava a linha no final de semana. Então ele era o pulmão da linha no final de semana, para não ter que alugar carro de terceiro, a gente utilizava o fretamento para fazer isso. Então as empresas precisam pensar nesse modelo, entendeu? Prospectar, pensar, buscar as empresas que têm mais de 100 funcionários, ofertar isso, fazer uma margem bem bacana, já que ele tem, o empresário ele tem que arcar com custos de passagem, bilhete único, enfim. A gente pensar, sair um pouco fora da caixinha e pensar em ofertar esse fretamento, em trabalhar isso nas empresas, nos condomínios. Aqui em Niterói, por exemplo, é uma carência grande. Você tem grandes condomínios aqui, as regiões aqui com pessoas que moram em Niterói e trabalham no Rio. Por que não? Aqui no meu condomínio mesmo, as pessoas perguntam, poxa, por que não pode ter um tratamento daqui para o centro do Rio de Janeiro? Você esbarra um pouco na questão do poder concedente, mas é uma forma de pensar e prospectar isso. O turismo, na verdade, você fala assim, as pessoas não vão passear, mas por que não pensar em famílias? Sei lá, nós estamos chegando à temporada aqui de agosto, que vem Aparecida do Norte. A gente tem que começar a pensar nisso e se preparar para isso. Não adianta eu ficar esperando atrás da mesa, esperando assim, a crise vai acabar, eu tenho que esperar ela acabar para pensar nisso. Não, vamos pensar nas estratégias do turismo, do tratamento futuro, os contratos que estão acabando. Esse contrato que eu estava falando com você, na época, a gente tinha 1 ano e meio de contrato para acabar. E várias empresas tentando, um contrato muito bom, um contrato de 32 anos dentro de um condomínio. Várias empresas tentando. Nossa, que condomínio, né? Um condomínio muito grande. Então, na verdade, o que a gente fez? E as empresas, o condomínio reclamava muito da oferta de trabalho, do serviço que a gente prestava por conta do nosso motorista. Aí o que eu fiz? Eu pratiquei o TBC. Eu saí da minha sala e fui lá no condomínio. E fui estudar qual o problema que acontecia da nossa qualidade do serviço. E cheguei à conclusão que o problema não estava no motorista. O problema estava na gestão do condomínio. Ou seja, o que eu tenho que pensar? Às vezes eu tenho que pensar pelo meu cliente também. Né? Com certeza, eu tenho que pensar no meu cliente. Então, na verdade, os moradores tinham a carteirinha, mas eles vendiam carteirinha para outros condomínios
e acabava tendo fraude, pessoas de outros condomínios dentro do fretamento. O que a gente fez? A gente deu a sugestão de criar o validador junto com a biometria, que já era usado no transporte público do Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente não inventou nada. Não inventou então, a roda, né, Gil? Aí já dizia o Chacrinha, nesse mundo nada se cria, tudo se copia e se transforma também. Então copiamos o modelo lá do transporte urbano e colocamos ali o validador. Eles não tiveram, para ser breve, por causa do nosso tempo, eles colocaram os validadores da biometria, eles não tinham dinheiro para fazer isso. Nós oferecemos arcar com esse custo, porque nós tínhamos validadores sobrando na garagem. Só recuperamos a carcaça daqueles validadores, não gastamos praticamente nada. Apenas um sistema na época da Prodata, implantamos esse projeto dentro do condomínio, em troca de 5 anos de contrato. E essa empresa continua lá nesse condomínio até hoje, com esse projeto que foi feito. Ou seja, eu tive que ir numa reunião de condomínio, sendo um gestor operacional, eu fui numa reunião de condomínio para conhecer o meu cliente. Então, fica a dica para as empresas, aí, todo o Brasil, conheça o seu cliente, vá trabalhar, pergunte se ele não precisa do turismo, como é que ele faz no final de semana, se ele não quer levar os funcionários, enfim, até aquela senhorinha que quer fazer lá a caravana dela para Aparecida, ela é importante. Pode ser uma grande sacada para sair desse crise também. E talvez seja, gostei da ideia, Gilson, porque você pode reunir carros menores e colocar uma família inteira e isso aí sair uma viagem, né? Que aí as pessoas não ficam preocupadas de estarem diferentes e aí dali sai uma viagem, né? E podem sair uma, não, podem sair várias viagens, né? Patrícia, nesse momento qualquer receita é válida. Que maravilha, com certeza. Meu amigo, a gente chegou nos 8 minutos finais e o Instagram corta a gente. Se a gente chegar em 1 hora, né? Já não gostei desse moço chamado Instagram, não. Não vai me convencer a fazer, não, que eu não vou fazer. Que isso, foi tão bom. Eu queria deixar esses 8 minutos para te dar essa oportunidade de você deixar o seu recado mais ainda, que já foram vários insights, assim, várias dicas valiosíssimas, né? A Débora que falou, está todo mundo contribuindo bastante, né? Com certeza, vamos fazer outra live. Com certeza. Vamos fazer muitas, porque para o rodoviário a gente precisa falar muito mais, né? Entrar, abordar outras particularidades, né? Essa questão da live, assim, achei muito bacana e conforme a gente tinha conversado pelo telefone, eu acho bem interessante você, de repente, pensar numa possibilidade de trazer gestores, poder concedente, dentro de uma própria live, empresários, para fazer um webinar bacana e trocar ideias sobre isso. Acho que o setor é carente, o setor rodoviário ele é carente. Ele precisa se unir mais, trocar mais ideias, entendeu? Essa separação das empresas, ela precisa acabar. A concorrência ela precisa ser saudável, entendeu? Assim, acho que tem espaço. A gente precisa aproveitar e se unir mais ainda, né? Que a gente estava falando, né? Sim, que esse momento é muito importante, né? É isso mesmo. Principalmente nesse momento de crise, é o momento da gente se unir. Até aquele que possivelmente não irá sobreviver, aquela empresa que puder ajudar, vamos ajudar, vamos trabalhar para que essa empresa sobreviva, porque a gente estava falando desde o início. Essa empresa tem uma história e essa empresa tem pessoas por trás dela. A gente precisa Com certeza. Ajudar. Vamos construir esse webinar. Fica combinado aqui, fica o nosso compromisso eu queria, Patrícia, tem várias pessoas pedindo para fazer outra. Paty, faz outra. Ah, legal. É minha amiga Ana Capilé, lá da Claro, maravilhosa. Eu queria, assim, já que você está me cedendo esse espaço, eu queria agradecer mais uma vez a você pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Parabenizar a Envisos pelo trabalho que você está fazendo, unindo o segmento. Como eu te disse, o segmento ele é muito carente dessas conversas, essas rodas de bate-papo, de troca de experiência. Eu acho que assim, você está de parabéns e sucesso no seu trabalho. Eu queria agradecer as pessoas que prestigiaram, amigos. Como eu disse, eu estou sem óculos, porque a Patrícia me falou que estava dando reflexo. Por isso que eu não consigo nem enxergar
as pessoas que estão falando... Mas falando, você vai falando... receber todos eles vindo para você mandar um oi para todo mundo depois, tá bom? A assim, gente manda pelo perfil do Instagram, fica tranquilo. Assim, fica aqui o meu muito obrigado às pessoas que prestigiaram, que participaram, às pessoas que eu não conheço também. É um prazer. Tá? Estou à disposição. A M-Plan é uma empresa que já vem consolidada no mercado desde 2008 dentro do rodoviário. É um sistema que veio do aéreo, né? Mas é um sistema bastante consolidado em grandes empresas dentro do segmento rodoviário. A gente pretende partir para o transporte urbano também. A gente tem capacidade para isso. E assim, é um grande desafio que eu assumi junto ao conselho de fazer dessa empresa um grande case no mercado rodoviário. A gente vai conseguir isso junto, né? Eu queria deixar aqui uma reflexão, uma frase para esse momento aqui para as pessoas, que a crise é uma chance de você mostrar o seu valor, quando quase tudo à sua volta está perdendo valor. Essa frase é de Abílio Diniz. Nossa, que então, bacana, assim, Gilson. Você é ímpar, viu? Eu queria agradecer demais, entendeu, a oportunidade. Muito obrigado mesmo, Patrícia. E eu estou à disposição. Muito obrigada. E olha, gente, essa live, ela depois vai ser postada lá no nosso canal Cidade em Fluxo. Depois chega lá, mostra, né, compartilha com outras pessoas, né? Chegou o pessoal agorinha, no finalzinho, chegou o Patrick da Wi-Fi One, chegou o Bruno, meu querido, lá de Volta Redonda, né? Que está agora lá cuidando da Sul Fluminense, com todo carinho, com muita competência. Todos, né? Foram vários. Quando forem lá para o Cidade em Fluxo, se inscreve lá no canal e curte essa live. Quem curtiu, deixa lá a sua curtida, porque isso vai nos ajudar a realizar esses webinários, né? E aos poucos a gente vai aprendendo, né, Gilson, essa coisa aí digital. Essa questão... eu tô vendo que eu vou ter que me atualizar mesmo. Eu tava assim, o canal mesmo, né? Eu tava indicar o canal Cidade em Fluxo. Quem está participando aí puder seguir. Acho que a gente precisa de debates do segmento e acho que é uma grande oportunidade esse canal que você está criando aí para a gente. Eu indico, super indico. Para quem gosta do nosso trabalho aí. Você, Gilson. Família 1001, né? Na verdade, a família do transporte, né? Que bom família que a gente se encontrou lá atrás e a gente está se encontrando de novo aqui com todas essas pessoas. Muito obrigado. Fiquem ligados que a programação tem muito mais para esse mês todo e a gente ainda tem muito mais assunto, né, Gilson? A gente ainda vai contribuir e compartilhar muito conteúdo. Gratidão a todos. Eu espero ter contribuído. Muito, com certeza. Muito obrigado a todos e uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Gilson. Obrigado, viu? Gratidão, gratidão. Tchau, Obrigado tchau. A você, querido. Tchau.